Muito bem, meus amigos. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar aqui os capítulos 4 e 5. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Os capítulos de hoje, nós vamos estudar sobre ele nos ensina a orar e ele oferece convênios para nos fortalecer. E aí nós vamos ver o que o presidente Nelson ensina sobre essas ferramentas que o Senhor nos deu e o Deus nos deu para nos ajudar a realizar o impossível, que é a oração e os nossos convênios, tá bom? Fiquem à vontade aí para compartilhar seus pensamentos e sentimentos que tiverem ao longo da aula. Para começar, eu vou compartilhar uma declaração que ele faz logo no início desse capítulo. Sabrina, poderia ler para nós? Sabrina? Sabrina, não escuta? Não sei se a Sabrina pode falar. Ou Alan, você pode ler para nós, meu amigo? Eu posso ler, desculpa. Agora. Vamos lá, Sabrina. Uma maneira de pedirmos a ajuda do Senhor para realizar o impossível é orando por isso. Nossas orações seguem modelos e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensinou a orar. Elisa, olha só, obrigado, Sabrina. Então, olha só, o Zit Nelson está nos ensinando aqui que a oração é uma maneira de nós pedirmos ajuda do Senhor para realizar o impossível em nossa vida. E para isso, o Salvador Jesus Cristo, ele nos deixou alguns modelos de oração durante o seu ministério. De fato, ele nos ensinou a orar. Então, para a gente estudar esses modelos de oração do Salvador Jesus Cristo e aprender com eles, tem um modelo de oração que é muito famoso mundialmente por todas as religiões, que é o Pai Nosso. E nesse capítulo, o presidente Nelson ensina muitas lições sobre o Pai Nosso. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo sobre essa oração do Salvador Jesus Cristo. E enquanto a gente estiver assistindo, eu queria que você tentasse identificar quais são algumas lições ou princípios que o Salvador Jesus Cristo queria nos deixar, nos ensinar sobre a oração, tá bom? Que padrões ele queria nos ensinar sobre a oração? Padrões, princípios ou lições importantes, tá? Então, vou dar um tempinho aqui para você. Vou assistir, compartilhar o vídeo. Depois eu quero ouvir as observações de vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho. Agora. Lições do Salvador Jesus Cristo queria nos ensinar sobre a oração. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Bem, nós vimos aí o Salvador Jesus Cristo ensinando o padrão de oração com o Pai Nosso. Vou até compartilhar de novo aqui com vocês uma imagem com essa referência. Base no vídeo que a gente assistiu e ao ler esses versículos, e vocês sentem ou percebem que o Salvador queria nos ensinar sobre a oração? Ligar o microfone ou falar, ou pode usar o chat. Presidente, licença, a gente está debatendo aqui, eu e meu esposo, a respeito, né, dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre a oração. E tu quer falar? Então pode falar. Ele prefere que eu fale. É, ele estava falando aqui que, na opinião dele, o Senhor Jesus Cristo, ele quis nos ensinar o caminho de como estar mais próximos do Pai Celestial. Porque antes, né, nós não conversávamos diretamente com o Pai Celestial. As nossas orações, elas não é que as nossas orações não eram ouvidas, mas nós éramos ensinados a orar por intermédio de outras pessoas, sabe? Como se você Sim, precisasse ir a alguém para. E Jesus, durante essa oração, ele mostra o quão íntimo nós somos do Pai Celestial e o quanto ele ouve a nossa súplica de maneira muito íntima. Ele nos ensina durante a oração do Pai Nosso a agradecer, a ser gratos pelo pão de cada dia. Então ele nos ensina a agradecer ao Senhor pelas coisas pequenas. Óbvio que a gente agradece pelas coisas grandes, né? Quando nós ganhamos um presente. Mas assim, durante a oração do Pai Nosso, o Senhor, ele agradeceu pelo pão nosso que cada dia nos dá hoje. Ou seja, pelos pequenos detalhes. Então, ele nos ensina sobre gratidão, sobre nós sermos gratos. Durante a oração, ele pede que seja feita a vontade do Senhor e não a dele, né? Então, assim, durante a oração, nós também aprendemos aí nessa oração do Pai Nosso que nós devemos esperar no Senhor mais do que na nossa própria vontade, do que na vontade da nossa pele, da vontade da nossa carne, né? Então, durante a oração do Pai Nosso, ele ensina muitas coisas para a gente. muito bom. Já nos trouxe várias lições aí. Obrigado, muito bom. Vamos ver até algumas delas aí daqui a pouco, de acordo com o que o presidente Nelson ensinou. Você já nos adiantou aí. A Jaque compartilhou aqui no chat. Queria entender mais sobre as vãs repetições. É interessante essa pergunta, Jaque. Muito boa pergunta. E é interessante isso porque o Senhor nos deu esse padrão de oração, mas vocês percebem que antes, deixa eu compartilhar aqui uma outra tela, antes de fazer o Pai Nosso, ele deu algumas instruções lá na Escritura. Ah, opa, não é esse. Aqui. Ah, pode ler, Jaqui?
Pode ler essas escrituras para a gente? Posso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto. E teu pai, que vem em oculto, te recompensará publicamente. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Obrigado. Obrigado, Jaque. Então, Salvador, antes do Pai Nosso, ele deu essa instrução. E aí depois ele falou: assim vós orareis. E aí ele ensina o Pai Nosso. É interessante ele ter dado essa instrução antes, porque o Salvador Jesus Cristo, ele não queria que a gente tivesse um texto memorizado. Inclusive, o presidente Nelson fala sobre isso. Ele não queria que a gente tivesse um texto memorizado e nem que a gente recitasse esse texto repetidamente. Ele simplesmente quis nos dar quis nos ensinar um padrão, uma forma de como a gente pode orar e se achegar ao Pai Celestial. Mas não que a gente deveria memorizar ou recitar repetidamente as mesmas palavras que ele usou no Pai Nosso. O que é mal compreendido por algumas pessoas de algumas outras denominações. Mas muito boa pergunta, viu, Jaque? Ah, alguém tem consegue identificar alguma outra lição que o Salvador quer nos ensinar com o Pai Nosso aqui? Vocês conseguem identificar? E se alguém tiver alguma pergunta também, como a Jaque, algum comentário, pode fazer no chat. Oi, Sabrina. Eu acho interessante essa parte do versículo 10, né, que fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho que deixa muito claro que não está nas nossas mãos, né? Não está no nosso controle. Tanto o que acontece conosco, quanto o que acontece com as pessoas que nós amamos, né? O fato que a gente precisa compreender e aceitar, por mais difícil que seja, né? Porque o Senhor sabe o que é melhor para a gente e o Senhor sabe o que a gente pode suportar, né? Mas muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, não a dele, né? Então acho que ele resolveu deixar isso muito claro, né, para todos os filhos, né? Que precisa ser feita a vontade dele, seja aqui na terra, seja nos céus. Vou te fazer uma pergunta, Sabrina, e para os demais também, mas começando com a Sabrina. Gostei muito do que você falou. E esse é um padrão e é um princípio que a gente tem que. Ele falou isso, expressou isso verbalmente na oração, e é uma expressão que podemos usar verbalmente, mas que também temos que ter no coração ao orarmos, né? Temos que ter um coração humilde para que a vontade de Deus seja feita. E por que que você, Sabrina, na sua opinião e os demais, por que que é importante que nós tenhamos essa atitude de que a vontade de Deus seja feita para que nós possamos realizar o impossível às vezes na nossa vida e não a nossa vontade seja feita? O que vocês acham? Porque é importante que a vontade de Deus seja feita e não a nossa, para que o impossível seja feito na nossa vida. Desculpa, Sabrina, te interrompi. Você ia falar. Não, desculpa. Acho que foi como basicamente eu acabei de falar, né? Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e ele sabe o que nós somos capazes de suportar ou fazer, né? Eu vou levar uma experiência pessoal minha. Quando meu pai faleceu, né, foi uma situação muito difícil, tanto para mim quanto para minha família, né? E naquele momento eu precisei de muita força para aceitar, né, a partida dele, né? Porque não é algo que a gente queria, né, que acontecesse, já que é uma pessoa que a minha família amava demais, né? Mas foi algo que eu lembro da minha mãe dizendo
que o papai já tinha cumprido com a missão dele aqui na Terra. E agora e o Pai Celestial tinha outros planos para ele do lado dele agora, né? Então, são situações extremamente difíceis, às vezes, que a gente passa, mas que a gente precisa aceitar. E o fato da gente saber contornar essas situações, tanto aceitar a vontade do Pai Celestial, como o fato da gente estar, como a gente pode reagir a essas situações, a gente pode também estar afetando as outras pessoas ao nosso redor. Né? Minha família ficou extremamente abalada com a partida do meu pai, e eu também. Só que eu me mantive forte por causa das outras pessoas. Minhas irmãs estavam totalmente devastadas porque foi no meio da pandemia, elas não conseguiram vir aqui não conseguiriam ir para Belém. Minha mãe também estava completamente devastada. Né? Então, o fato de eu aceitar toda aquela situação como a vontade do Pai Celestial, aquilo me deu forças para ajudar outras pessoas. Então, foi basicamente realizar o impossível, né, entre aspas, né, ajudando as pessoas que precisavam, mas aceitando a vontade do Pai Celestial. Excelente, poxa, e obrigado pela sua experiência, Sabrina, né? Como essa atitude nos ajuda, né? É uma atitude simples, mas muito poderosa, que não é só expressa em oração, mas é expressa no nosso modo de viver, e isso nos ajuda, nos dá força para realizar o impossível, né? Fazer com que a vontade do Pai seja feita, né? E aceitar, né? Que a vontade dele seja feita na nossa vida. Obrigado, Sabrina, excelente exemplo. Letícia? Eu falo muito, presidente, desculpa, mas é porque eu acredito muito que quando nós colocamos, né, pedimos ao Senhor para que a vontade dele seja feita e não a nossa, mexe muito com a nossa, é, agora não fugiu a palavra, expectativa, com as nossas expectativas em relação ao que nós estamos almejando. Então, muitas das vezes, nós criamos uma expectativa muito grande em cima do que nós estamos pleiteando, né? Há todo uma coisa em volta ali do que nós estamos pleiteando. E muitas das vezes, aquilo que nós estamos pleiteando não nos cabe, não nos fará bem, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo muito pertinente a respeito do assunto. É, o relato da nossa amiga aí, ele me remeteu a um passado muito próximo que eu tive duas perdas consecutivas. Eu perdi o meu pai em decorrência de um CA de estômago, né, que entrou em metástase, e perdi uma tia que me criou durante toda a minha adolescência, e em decorrência de uma cirurgia estética mal resolvida. E eu confesso para você que eu me questionei muito a respeito das partidas, né? Principalmente do trauma que ficou em toda a família. Foram sequências, eles morreram num período de menos de 6 meses entre um e outro. E essa coisa de pedir ao Senhor que seja feita a vontade dele, eu acho que vai além do que pedir que seja feita a vontade dele, mas pedir para ele a compreensão da vontade dele, sabe? Pedir que o Senhor não só faça a sua vontade, que a sua vontade vai ser feita independente do meu pedido ou não. A vontade do Senhor ela sempre vai prevalecer, mas que o Senhor ele possa nos dar discernimento, que ele possa nos dar sabedoria para que nós consigamos compreender o porquê da vontade dele. E muitas das vezes a gente não consegue compreender o porquê, mas o Senhor ele nos dá conforto, mesmo sem a sabedoria, sabe? Por exemplo, eu nunca vou saber o porquê eles faleceram, mas algumas teorias do como eles viveriam com as sequelas das doenças me confortam em saber da partida deles. Eu sei que eles sofreriam muito com as sequelas em termos de saúde, né? Então me conforta saber que eles descansaram. Então, apesar de eu não saber o porquê, o Senhor conseguiu me trazer conforto. Mas assim,
buscar o discernimento, sabe? Buscar o conhecimento em cima do Senhor, ele é crucial e ele diminui as nossas expectativas em cima das coisas. Então, quando a gente pede a cura de alguém, é uma coisa muito forte. Você quer que a sua vontade de cura prevaleça, mas no momento que você ora pela pessoa e você pede de todo o coração que a vontade do Senhor prevaleça em cima daquela pessoa e que o Senhor te conforte para que você consiga compreender a vontade dele, é diferente. Era isso. É tudo isso, né? É, você me fez lembrar do Elder Holland, que ensinou umas conferências gerais atrás, né, sobre isso. E ele falou que a gente precisa orar com fé para receber, às vezes, uma bênção. E às vezes a gente precisa de mais fé quando essa bênção não vier, para confiar nos planos de Deus. Porque às vezes a gente não vai entender os planos de Deus, o porquê, né? Lá em Eclesiastes fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, né? E a gente precisa confiar nele, né? Plenamente nele, né? Na vontade dele, que é perfeita. Ele vê tudo, né? Ele conhece tudo. Felizmente a gente pode confiar nele, que não, às vezes não é fácil, mas é seguro confiar em Deus, né? A gente vai estar em território seguro. Obrigado, por compartilhar isso conosco. Sabrina, você queria compartilhar algo? Você viu que você levantou a mão e baixou? Você queria compartilhar algo mais? Não, apertei sem querer. Ah, então tá bom. Muito obrigado pelos comentários. Tem muita coisa boa aqui no Pai Nosso. Eu recomendo que quem não conseguiu estudar, estuda esse capítulo lá que o presidente Nelson ensina sobre essa oração. Eu vou compartilhar alguns princípios sobre o Pai Nosso que o presidente Nelson ensina. É uma parte um pouco expositiva, mas se vocês tiverem algum comentário, tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, é só me interromper, tá bom? Mas eu queria compartilhar com vocês o que que o presidente Nelson ensina sobre o que que o Senhor queria nos ensinar com essa oração, tá? Antes disso, eu queria só chamar a atenção aqui, ó. Essa oração, a gente pode encontrar ela duas vezes no Novo Testamento, uma vez no livro de Mórmon, e o profeta Joseph Smith também fez uma tradução inspirada de um trecho dela. Aqui no versículos 12 e 13, tem uma tradução aqui que diz: Perdoa-nos as nossas ofensas e não nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E aqui no 13, quando diz: E não nos induzas à tentação, na verdade é não nos deixe ser levados à tentação, porque Deus não nos induz à tentação, tá? O correto é não nos deixe ser levados à tentação, mas livra-nos do mal. Tá bom? Só essa observação. Olha aqui o presidente Nelson ensinou. Ah, deixa eu ver aqui. Alan, você pode ler para nós? Se o Alan consegue ler. Não sei se ele está podendo ler. Alan não escuta câmbio? Acho que não. Manu? Manu, Terra chamando Manu. Ô, Oi, Manu, tudo bom? oi, tudo Você bem? pode ler para nós? Claro, posso sim. O esclarecimento sobre o perdão é apoiado por outras declarações dos mestres. Ele disse aos seus servos: Como vos tendes perdoado uns aos outros vossas ofensas, assim também eu, o Senhor, vos perdoo. Em outras palavras, se alguém necessita ser perdoado, este deve ser o primeiro a perdoar. Obrigado, Manu. Olha só, um princípio que. Quer comentar algo, Manu? Ah, não. Quer comentar? Respira fundo. É, assim, acredito que é mais fácil perdoar alguém quando nós já sentimos esse perdão.
acredito, Sim, sim. né? E pode falar. Então, é, às vezes também é muito mais fácil nos perdoarmos alguém quando nós olhamos a pessoa como Jesus Cristo olha para ela também. Acredito que isso é muito mais fácil. Pelo menos é o que funciona comigo, né? Eu busco sempre ver as pessoas como Jesus Cristo olha para elas. Isso acho que enche nosso coração de caridade, né, Manu? E é importante a gente lembrar disso, né? Porque lá no Pai Nosso, o Salvador deu esse exemplo de perdão, né? Pede para que possamos pedir perdão das nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos as outras pessoas. E não tem como a gente pedir perdão para Deus se a gente não perdoa as pessoas. Não tem como a gente buscar isso de Deus se nosso coração está cheio de rancor e mágoa, viu? Então, isso é algo que o Salvador. Esse é uma das lições que o Salvador quis nos ensinar com essa parte. É uma advertência para a gente tomar cuidado com isso. Todos nós vamos precisar de perdão, precisamos de perdão da misericórdia do Senhor. Mas nós só vamos conseguir o perdão e a misericórdia dele se nós estendermos o mesmo perdão e a misericórdia para as outras pessoas. Então, isso é uma advertência especialmente para nós, se nós temos dificuldade de perdoar e de exercer esse dom pelas pessoas ao nosso redor, tá? Ah, entendi, Alan, entendi. Captei vossa mensagem, meu amigo. Se tiver algum comentário, participa no chat. Vamos ver o que ele ensinou sobre a saudação do Pai Nosso. Ah, Marcelo, você pode ler para nós? Marcelo na escuta, câmbio. Marcelo? Ih, Marcelo está ponderando. Jaque, pode ler aí? Consegue ler? Jaqueline? Oi, posso? Vamos lá. A saudação. Nosso Pai, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Embora as quatro versões do Pai Nosso não sejam idênticas, todas elas se iniciam com a saudação ao nosso Pai, indicando o relacionamento íntimo entre Deus e seus filhos. A frase santificado seja o teu nome reflete o respeito e a atitude de adoração que devemos sentir ao orar. Seja feita a tua vontade, expressa um conceito que debateremos logo mais. Desculpa aí. Agora que eu tô aprendendo ainda a mexer nesse aplicativo. Ah, Tá bom? beleza. Tudo bem. Me Não, desculpa. Eu tô tranquilo, aprendendo ainda, Marcelo. tá? Tudo bem. Não precisa se Fiquei aqui desculpar. quando vocês mandaram, nem sabia. Aí agora que eu verifiquei, agora eu já sei como é que é. Tá bom? Eu vou desligar o áudio quando você quiser que eu participe. Eu estou participando com vocês. Parabéns aí. Eu tô aqui realmente ó, assistindo essa aula. Eu vou começar. Como eu tô aprendendo ainda a mexer aqui nesse aplicativo, eu fiquei meio de caramba, como é que eu vou ler imediatamente? Mas pois é, agora eu já tô preparado, ok? Desculpa aí por atrapalhar a aula. Continue. Não, você não está atrapalhando, não. Fica tranquilo. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Fica na ativa aí que eu vou pedir para Então, você ler daqui a pouco. tamo junto, claro. Olha só, nessa parte aqui do Pai Nosso, é importante a gente lembrar primeiro, lembrar de quem a gente está orando, para quem a gente está orando. Estamos orando para o nosso Pai. Às vezes, nós queremos orar para Deus e pensamos que Ele está muito distante, né? Mas a gente precisa lembrar que nós temos um Pai, que nós somos seus filhos, e que Ele está muito interessado na nossa vida. E um outro aspecto é a atitude de respeito, reverência e adoração que a gente deve sentir e ter na oração. A gente só deve ter atenção com isso, viu? A maneira como a gente ora,
É muito importante a gente ter uma atitude de respeito, reverência e adoração, porque estamos olhando para o Pai, nosso Pai Celestial, e que também é o Deus do universo, é o nosso Criador, e que também é o nosso Pai, tá bom? Ah, olha só a observação que ele faz sobre o pão nosso de cada dia. Deixa eu ver aqui. Letícia, consegue ler para nós? Consigo sim. O pão nosso de cada dia. Seu pedido do pão nosso de cada dia também incluiu a necessidade de alimento espiritual. Jesus, que se denominou o pão da vida, fez uma promessa: aquele que vem a mim não terá fome, em João 6,35. E quando partilhamos dignamente dos emblemas sacramentais, recebemos ainda a promessa de que podemos ter sempre conosco o seu Espírito. Esse é um sustento espiritual que não pode ser conseguido de nenhuma outra forma. Qual é a perspectiva aí desse o pão nosso de cada dia que o presidente Nelson ensina aí para nós? Que perspectiva ele ensina aí porque normalmente as pessoas pensam que é um pão de comida, né? De alimento diário, né? De alimento físico. Que ele ensina aí sobre o que significa esse pão nosso de cada dia? Deve buscar. É, oi, sou eu de novo. Quando ele fala do pão nosso, Jesus ensina que ele é o pão da vida, né? Então, o pão nosso de cada dia é estar diariamente com a companhia do Espírito Santo, estar diariamente com Jesus. Então, o pão nosso de cada dia é que o Senhor, ele nos dê o alimento espiritual necessário diariamente, né? Então, quando ele pede ali, é, é isso, é basicamente isso, é o alimento espiritual. Então, quando ele diz aquele que vem a mim não terá fome, não é fome de comida como da sopa maravilhosa que a minha bisa aqui do meu lado está comendo. É uma fome espiritual, é uma fome, assim, aquele vazio, a vontade de conhecer ao Senhor. Às vezes, eu estava vendo recentemente sobre depressão, né, sobre ansiedade. Muitas pessoas que sentem um vazio, sentem que não pertencem a nada, não conseguem se sentir ligados a nada. Então, o Senhor ele nos faz essa promessa que se nós tomarmos o sacramento de maneira digna, estando dignos no momento do sacramento, ele vai nos preencher, nós não teremos fome, ele estará conosco o tempo inteiro. Então, nós... Não, eu estou falando eu do meu coração mesmo. É a minha bisa aqui do meu lado que está participando da aula do Instituto junto conosco. É, então, a gente não terá fome, né? O Senhor, ele vai estar com a gente, ele vai nos suprir. Então, aquelas pessoas que sentem aquele vazio, que muitas das vezes elas não sabem explicar, o vazio é a falta de Jesus na vida delas, né? Então, ele nos promete isso. Ele nos promete essa saciedade. Só ele pode dar, né? Lembra, esse pão nosso não tem a ver com o seu almoço e a sua janta, não, com a nossa almoço, a nossa janta, nosso café da manhã. Esse pão nosso tem a ver com o nosso espírito. Como é que a gente tem alimentado o nosso espírito? Se a gente tem sido digno da companhia do Espírito Santo. Se a gente tem alimentado a nossa alma com a verdade eterna. E uma forma da gente fazer isso é partilhar dignamente, o profeta ensina, né? Todas as semanas, partilhar dignamente o sacramento. E aí a gente vai ter a promessa de ter sempre o Espírito conosco. E a gente não consegue isso de nenhuma outra forma. Então, uma coisa que a gente pode pensar é como é que a gente está se alimentando desse pão, que é o pão da vida, que é Cristo. E esse é o pão mais importante, esse pão que salva. Esse é o pão da vida eterna, tá bom? Obrigado aí pela explicação, Letícia.
Olha outra questão aqui sobre o encerramento da oração do Salvador. Sabrina, consegue ler para nós? Amém. Ao encerrar sua oração, o Senhor reconhece o grande poder e glória de Deus, terminando com Amém. Nossas orações também terminam com Amém. Embora seja pronunciado diretamente nos diversos idiomas, seu significado é o mesmo, significa fielmente ou verdadeiramente. Nos idiomas hebraico e grego, Amém significa verdadeiramente, certamente, exatamente ou assim seja. Acrescentar Amém confirma solenemente um discurso ou uma oração. Os que concordam devem adicionar um audível Amém, significando essa é também minha declaração solene. Obrigado, Sabrina. Lembra que possamos lembrar disso, né? O que que significa o amém? Às vezes a gente diz amém e nem sabe o que significa, né? Só já dizemos de uma forma automática, mas está aí o significado, né? Verdadeiramente, certamente, exatamente tudo aquilo que a pessoa falou, agradeceu e pediu, exatamente, certamente acreditamos nisso, vai acontecer. Assim seja, né? E quando a gente fala um amém, amém audível no final da oração, a gente está dizendo, ó, essa também é a minha declaração solene. É como se a gente estivesse confirmando, né, ratificando aquela oração. A questão é que às vezes a gente vê nas reuniões que às vezes as pessoas não falam amém. Ou se falam amém, não é um amém audível. Então, se a gente concorda com o que foi falado na oração, no discurso, em testemunho, a gente tem que falar um amém audível, tá bom? Isso é uma observação que o presidente Nelson está ensinando aí. Ah, outro ponto aqui que ele compartilha conosco ainda sobre a oração. Deixa eu ver aqui, quem pode ler para nós? Está falando sobre oração, né? Vamos falar sobre as orações públicas. Manu, pode ler para nós? Claro, posso sim. O conceito de demasiado e desnecessário pode também aplicar-se à extensão de nossas orações. Uma oração de encerramento de uma reunião na igreja não precisa incluir um resumo de cada mensagem e não deve tornar-se um discurso não programado. As orações particulares podem ser tão compridas quando queiramos, mas as orações públicas devem ser súplicas curtas, para que o Espírito do Senhor esteja conosco, ou declarações breves de gratidão pelo que aconteceu. Como é que devem ser as nossas orações aí? Manu, então, nossas Aqui diz orações. que devem ser orações bem breves, né, curtas, e de gratidão pelo que aconteceu. Por exemplo, você agradece pelo espírito que você sentiu naquela reunião ou naquela atividade, pede para que o Senhor possa acompanhar, né, o Espírito possa acompanhar e proteger aquelas pessoas até os lares. E praticamente uma oração bem curta, né? Agora, nossas orações particulares, que são assim, são orações mais fervorosas, são mais detalhadas, com algo que aconteceu no nosso dia, com as nossas aflições, né? Nossos agradecimentos, principalmente, ao Senhor. Isso, muito bom. Simples assim. Quando for pública, lembra de ser curto. Quando for particular, você pode levar o tempo que você quiser. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer nossas orações se tornarem em discursos não programados nas reuniões da igreja. Tá bom? Agora é uma pergunta. Vocês sabem me dizer quais são alguns exemplos de palavras certas que devemos usar na oração? Palavras certas e palavras que a gente deve evitar de usar numa oração? Consegue me dar exemplos?
Exemplos de palavras certas que a gente deve usar na oração e palavras que a gente deve evitar. Ensina nesse capítulo aí para quem leu. Quem se arrisca? Alguma ideia, Sabrina? Que logo eu. É, não exatamente uma palavra que a gente deve evitar, mas eu sempre tive comigo, né? Algo que a gente deve evitar é exigir coisas do Pai Celestial e nunca agradecer, né? Sempre aquele pedir, pedir, pedir uma coisa atrás da outra, mas esquecer de sempre agradecer. E uma coisa que me ensinaram, eu não lembro se eu aprendi isso na primária ou nas moças, mas que me ensinaram que a ordem certa na oração é sempre a gente começar agradecendo pelas coisas, para depois pedir, não, Pai Celestial, começar a fazer aquela lista de pedidos para ele, mas a gente sempre tem que começar agradecendo, né? Eu acho que às vezes muitas pessoas acabam só exigindo as coisas dele, pedindo, mas esquecem de agradecer. Então eu acho que para mim, pelo menos, é uma coisa que a gente deve evitar, né? Ou analisar direito, né, a nossa oração. Interessante, muito bom, Sabrina. Lembrar de ser grato, às vezes a gente pede muito e expressa pouca gratidão, e às vezes a gente quer exigir coisas de Deus, né? Interessante. O presidente Nelson ele ensina aqui para acrescentar o que ela compartilhou conosco aí, a Sabrina. Olha o que ele ensina sobre as palavras certas. Jaque, você pode ler para nós? Jaque, Posso. agora. Nossas orações podem ser aprimoradas de outras maneiras. Podemos usar palavras certas, pronomes especiais como referência à deidade, enquanto as maneiras mundanas do vestir e do falar diário se tornam mais descuidadas. É-nos pedido que protejamos a linguagem formal e aprimorada da oração. Em nossas orações, usamos formas de tratamento respeitosa, como o Senhor, e pronomes correspondentes, bem como os pronomes tu, ti, teu e tua, em vez de você. Fazer isso nos ajuda a ser humildes. Isso também pode aprimorar nossas orações. As Escrituras declaram o seguinte: ser humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará respostas às tuas orações. O que chamou a tua atenção aí, Jaque? Acho que o que me chamou a atenção, nossa, eu estava bem curiosa em relação a essas palavras certas, que eu achava que era uma palavra mesmo específica, assim. Eu até fiquei meio cabreira agora. Eu disse, nossa, será que eu estou usando alguma palavra errada? Mas aí me deu um certo alívio agora. Mas eu tava com essa noção já desses pronomes. E eu até acho bonito quando soa isso numa oração. E acho que foi isso que me chamou a atenção. E pelo fato dele terminar aqui citando a seguinte escritura de nós sermos humildes. Porque às vezes Isso. a gente tem orações que não soam nada. Eu já presenciei isso. Orações que são nada humildes. Então, isso me chamou bem a atenção. Eu sempre procuro deixar bem clara a minha humildade para o Senhor. Legal, Jaque. Poxa, muito bom. É importante, sabe? A gente parece uma coisa simples, né? Mas o presidente Nelson está ensinando só para a gente relembrar, né? De vez em quando também a gente ainda se pega ouvindo alguns irmãos ou irmãs falando você, se referindo a Deus como você em orações. Se nós somos líderes, ministradores ou tivemos a oportunidade de ensinar alguém, que a gente possa ensinar que tem umas palavras certas. A gente usa tu, ti, teu ou tua. E hoje o mundo, as pessoas estão cada vez mais descuidadas
especialmente com, às vezes, com as coisas sagradas. E a gente tem que proteger essa linguagem formal e apropriada da oração. O Senhor conta conosco para isso, tá bom? Que a gente possa ponderar, lembrando de todos esses princípios sobre como é que a gente pode melhorar a qualidade das nossas orações ou torná-las mais significativas, tá bom? Queria compartilhar essa gravura com vocês aqui. O presidente Nelson, ao falar presidente Nelson e o Salvador Jesus Cristo, né, na oração do Pai Nosso, ele falou que no trecho que vocês compartilharam, que seja feita a tua vontade, né? Essa aqui foi uma oração que o Salvador Jesus Cristo fez no Getsemane, onde ele falou, né? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o fato do Salvador ter entregado a vontade dele para a vontade do Pai ajudou ele a realizar a expiação, algo impossível. E foi possível para ele. Então, eu queria que vocês tentassem lembrar de alguma ocasião na sua vida em que a sua oração da fé te ajudou a realizar o impossível na sua vida. Esse exemplo do Salvador Jesus Cristo. E se recorda de alguma experiência em que a sua oração da fé te ajudou a realizar o impossível? Alguém que você conhece? Vocês ponderam aí? Quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive na missão, numa área que eu passei, foi a minha última área na missão, onde tivemos um irmão, uma família bem alegre, bem feliz lá nessa ala, e o irmão repentinamente ficou doente, ele descobriu que tinha uma doença, e em 2 semanas esse irmão faleceu, ele veio a falecer. E isso aí mexeu muito lá com a ala, né? Todos nós ficamos muito tristes com a morte desse irmão. E no domingo seguinte, lá da morte dele, foi uma reunião de testemunhos e a esposa dele compartilhou uma experiência que ela teve. No dia que ele faleceu, ela estava orando, né? Como todos os dias ela orava para que o Senhor pudesse fazer um milagre, pudesse curá-lo. E ela compartilhou que nesse dia, ao orar lá no quarto, no leito, onde ele estava internado, ela compartilhou na oração que, dependente disso, ela falou: Pai, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E ela compartilhou que quando ela falou isso, ela disse que ela ouviu uma voz que disse para ela assim: Eu preciso chamar ele de volta. Preciso chamar ele de volta. E ela entendeu naquele momento que essa era a vontade do Senhor, que ele precisava chamar ele de volta pro lar. Que ele não ia, que a oração dela de cura não ia ser atendida. Mas apesar disso não ter, a oração não ter sido atendida, ela pôde encontrar paz
conforto e esperança, porque eles eram selados no templo. E essa é uma outra parte dessa designação. Não vai dar tempo da gente ver, mas tem uma outra parte dessa designação que é o Senhor nos fortalece por meio de convênios. Eu vou pedir para vocês estudarem esses dois discursos. Um do presidente Arwin, de abril de 2024, que ensina tudo ficará bem por causa dos convênios do templo, e o outro do Elder Relland, acessar o poder de Deus por meio dos convênios, 2023. E por eles terem sido fiéis, ela tinha essa esperança de que tudo vai ficar bem. E nossa, a gente sentiu o espírito muito forte com o testemunho dela. Com o poder que tem dos convênios, da gente ter fé no Salvador Jesus Cristo. Esperança nas promessas. E isso ela conseguiu por causa de uma oração de fé. E eu presto testemunho, queridos amigos, enquanto muitos talvez teriam se desesperado por não ter uma oração respondida, ela conseguiu realizar o impossível por causa da sua oração da fé. E eu sei que o mesmo pode acontecer conosco. E eu oro para que a gente possa buscar melhorar cada vez mais a qualidade das nossas orações e confiar no poder dos nossos convênios, né? Eu sei que o Senhor vai nos abençoar à medida que fizermos isso. E eu compartilho esse meu testemunho com vocês e agradeço pela sua participação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Chefe, Oi, só queria dar um lembrete para quem está assistindo a aula aqui a primeira vez com a gente hoje, que é necessário que vocês preencham a lista de frequência, tá bom? Aí aqui no bate-papo do Zoom, eu coloquei o link. É só clicar no link e preencher lá as informações, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Obrigado. obrigado. Importante preencher a frequência. Muito bom. Obrigado, amigos, pela participação. Nossa próxima designação será os capítulos 6 e 7, tá bom? Podemos receber revelação e podemos superar a tentação. Capítulos 6 e 7. Deixa eu ver aqui. Alan, você consegue fazer a oração de encerramento, meu amigo? Consigo sim, dá para me ouvir direito? Sim. Perfeito, com licença. E Dama do Pai Celestial, te agradecemos